Olá, pessoal. Aqui é a professora Tatiana. Nós estamos hoje iniciando um projeto para os nossos alunos da Rede Lourdinas, né? E eu recebi essa missão de colocar em prática esse desafio. E nós vamos, então, a partir de hoje, né, ter uma série de podcasts para a gente tratar de temas que serão interessantes para você, né, aluno da Rede Lourdinas. E a gente vai começar hoje falando de um tema que é fruto de muita angústia, porque muitas vezes, né, a transição da saída da escola para a universidade é um desafio. Então, o tema hoje do nosso podcast é esse: os principais desafios na transição do ensino médio para a universidade. E aí a gente vai ter a participação hoje do professor Felipe, que é o professor de História, nosso professor de História. E aí, Felipe, vamos dar um alô para a turma? Olá, todo mundo da comunidade Rede Lourdinas, especialmente, e a todo mundo que puder também assistir e conhecer um pouco do dia a dia e de como nós, professores, vivenciamos esse espaço aqui, né? Com essa grande novidade que tem como propósito, de uma forma mais próxima do aluno, levar, né, dentro das dimensões das redes sociais hoje em dia, das mídias, aproximar também um pouco esse espaço fora do cotidiano, da sala de aula, para que a gente possa conhecer melhor alguns temas que são importantes, não só em termos de conhecimento, mas também da vida do professor, como ele encara o mercado de trabalho, como ele vivencia a comunidade escolar, etc. Então, aqui a intenção é essa, né, minha gente? A gente fazer esse bate-papo. Felipe vai trazer um pouco da experiência dele, dessa transição, né, de como foi a transição dele da saída da escola para a entrada na universidade. O Felipe é um cara que tem muita experiência a contar, e aí a gente vai estar debatendo isso aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero começar falando que o ensino médio é justamente essa última etapa da educação básica, né? E essa etapa, ela é uma etapa cheia de desafios. Imagine que estamos aí vivendo uma transição, né, de um fim de ciclo, um ciclo cercado de muitos cuidados, né? Vocês, alunos, estão ali com toda uma estrutura que protege, que lhe incentiva, e de repente você entra na universidade. E aí? Será que é do mesmo jeito? Será que eu vou encontrar muitas novidades, muitas dificuldades, né? Então, esse é o nosso bate-papo aqui hoje. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre essas ansiedades e, através da experiência, né, do professor Felipe, a gente vai ver como foi que ele conseguiu superar cada um desses desafios. E da, né, professora Felipe? Tatiana também, ela deve falar um pouquinho aí das coisas dela, né? É verdade. A gente costuma, né, contar um pouco da nossa história sempre na sala de aula também. Essa convivência com o aluno, ela é uma convivência onde a gente faz esses relatos, né? A gente fala um pouco da nossa experiência. Mas a gente vai agora direcionar nessas perguntas e vamos tentar desmistificar um pouco, porque, afinal de contas, é uma etapa que, por mais que ela possa trazer desafios, mas ela é uma etapa que marca um sucesso alcançado, né? O fim do ensino médio num país como o nosso, né, Felipe? Um país cheio de dificuldades, um país onde a gente vê que a educação, infelizmente, ela não é acessível a todos, né? Então, terminar o ensino médio já é um passo muito significativo, né? E aí entrar na universidade também é algo limitado a uma parcela da população, né? Então é importante também que o nosso aluno entenda que a oportunidade que ele está tendo é ímpar, né? É uma oportunidade dele ter uma formação, dele poder disputar esse mercado de trabalho com mais qualificação, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu começo perguntando para Felipe. Felipe, você é professor de História hoje, mas como é que foi essa tua escolha pela História? A escolha, para muita gente, pode passar por uma visão de glamourização, de romantização, que não é muito o meu caso, né? Eu tive, sim, uma inspiração em um professor que foi seu companheiro de trabalho. Para quem não sabe, Tati foi minha professora também, tá? Com muito orgulho. É porque assim, ela começou a ensinar muito nova, entendeu? Tá certo. E aí,
né? Eu tenho uma idade que dá para perceber já um pouco mais avançada, então, certo? Aí quando ela começou a ensinar, por ser nova demais, aí eu fui aluno dela no ensino médio. E aí ela tinha um companheiro, ela deve lembrar. Sempre foi bom aluno, viu, minha gente? Vale destacar. Hindenburgo, professor de história. Sim, com certeza. E aí o professor Hindenburgo, ele, com o seu jeito de ensinar, me cativou dentro de uma área de conhecimento que já me atraía por aquilo que ela podia oferecer fora da sala de aula, né? Então a história sempre me cativava pela curiosidade que eu tinha de querer conhecer determinados fenômenos históricos que me ajudavam a compreender certas inquietações do dia a dia, né? Ligadas aos aspectos socioeconômicos, culturais. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa, ligada e direcionada à participação da atividade política. E aí eu achei que a história poderia ser um caminho para eu poder, né, encontrar, como a gente fala assim, né, a felicidade, encontrar a satisfação e potencializar justamente essa vontade de querer viver e estar satisfeito com aquilo que faz, né? Porque, de certa forma, para o aluno e para a gente, como seres humanos, aquilo que mexe, né? O projetar-se no futuro é tentar encontrar aquilo que é satisfatório para a gente. E aí eu consegui conciliar essa vontade de conhecer as coisas relacionadas às questões políticas, sociais, econômicas, culturais com a história. Então a história sempre pareceu ser um campo muito abrangente, que podia explicar muita coisa. E então eu fui atrás do curso, foi a minha primeira opção, né? Desde o primeiro momento eu quis fazer história, e aí eu comecei já o curso com base naquilo que eu queria e tive o primeiro contato na universidade, né? A universidade, ela trouxe para mim uma experiência que era mais ou menos a que eu esperava, né? Um ambiente em que você tem mais autonomia, né? Que você não precisa ser constantemente fiscalizado, que você não precisa, né, ter sempre um inspetor, um professor, um coordenador ali, né, reparando se você está fazendo as coisas como esperado, tal, etc. E quando eu comecei a fazer o curso, eu tive alguns momentos de crises, né? Ou seja, é aí que a parte do glamour deixa de existir, né? Porque você pensa também em como você pode no futuro manter-se, né, financeiramente, se aquilo vai poder de alguma forma gerar algum tipo de autonomia financeira. É interessante, Felipe, que você disse assim, eu sempre quis fazer história, né? Porque existe também esse glamour em volta de alguns determinados cursos, né? Alguns cursos Sim. que te trazem status, né? Sim. Como também, por exemplo, alguns cursos mais modernos que também geram medo, mas será que esse curso vai me trazer um retorno, né? Será que esse curso realmente ele vai se consolidar, né, na sociedade e tal? E essa tua fala é interessante, né? Eu sempre quis fazer história. Sempre, né? sempre quis. Mas esse questionamento aparece, né? Aparece. O que eu vou fazer com essa história para me manter, né? Porque você é confrontado com certas adversidades e aí você pensa em desistir, claro, como qualquer outra pessoa. E esse é um momento decisivo, eu acho que é um momento chave para você seguir o seu caminho, né? Aí eu, inclusive, busquei um outro curso para que pudesse ter uma segunda opção, caso não der certo, que foi o curso de Relações Internacionais. Eu não cheguei a concluir, mas eu fiz parte da turma inaugural aqui da UEPB. A UEPB chegou em João Pessoa, oferecendo curso de Biologia, Arquivologia e Relações Internacionais. Então eu fiz parte dessa turma pioneira. Aí eu cursei 3 períodos, mas aí no curso de História, felizmente, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então... Sim, me lembro que a gente conversando anteriormente, você me falou, né, que teve a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Isso. Eu fui para a Alemanha justamente através de uma bolsa que eu consegui pelo curso de licenciatura na UFPB. Havia um convênio de uma universidade alemã que fica perto... o nome da universidade é Festa, né? Parece festa, mas em alemão V tem som de F, fica com essa pronúncia, então Festa... Fica perto de Bremen, né? Assim, 1 hora mais ou menos de trem de Bremen. E aí, essa universidade tem um convênio com a UFPB e alguns cursos são contemplados com uma bolsa. Então, através dessa bolsa, eu tive a oportunidade de ir fazer o curso lá. E você vê como isso é interessante, né? O quanto a universidade ela abre esses horizontes para o aluno, né, Felipe? Muitas vezes a gente, dentro dessa rotina do ensino médio e principalmente nessa preparação para o Enem, né, a gente tem aquela vivência ali muito regrada, né, de sala de aula, de resolução de exercício, e a universidade te abre,
né, um horizonte de experiências, né, de vivência, e você, como você disse, assim, autonomia, Sim. né? Você poder ter uma autonomia, você poder saber que você precisa assistir aquela aula, que é importante para a tua formação. Você começa a ter as rédeas da tua vida a partir Exato. dali, né? A primeira vez que eu tive essa sensação foi quando eu me inscrevi num projeto de extensão da universidade e ganhei uma bolsa. Na época era R$150, alguma coisa assim. Poxa, mas tinha o teu dinheirinho, né? Exatamente, né? Você já tinha um dinheiro que, a partir de uma dedicação sua ligada a uma área que você escolheu, de alguma forma já cativa ainda mais em você o sonho de manter-se justamente ligado àquilo que você sempre quis fazer, né? É necessário ter essa vontade de querer conquistar dentro da sua área que você escolheu o seu sonho, porque senão você vai desistir mais facilmente, porque, como eu disse, vai ter adversidade, né? Não tem como você não ter uma experiência de formação profissional sem ter adversidades, né? Isso aí é impossível. Isso é uma coisa que você falou assim, a professora vai falar um pouquinho também sobre a vida dela, mas isso é uma coisa que me orgulha muito, assim, de saber que a minha vida profissional, ela foi do início e é até hoje, né? Não chegou ao fim ainda, mas é até hoje, dentro daquilo para qual eu me dediquei, não é? Que foi o estudo da geografia. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o meu sustento, que tudo que eu tenho, né, em termos materiais e em aquilo que eu posso proporcionar hoje para os meus filhos também como forma de educação, é fruto do meu trabalho dentro da geografia, né? E o seu também, dentro da história. Exatamente. Então, você vê que eu acho que isso é algo que solidifica, né? Você diz assim, poxa, eu passei por todas aquelas adversidades, eu passei por toda aquela dificuldade, mas hoje eu estou aqui, né? Tirando o meu sustento desse estudo, né? Fruto desse estudo. Eu digo muito isso na minha casa para os meus filhos, né? Eu digo, olha, tudo que a gente tem é fruto da educação. E é só o que eu posso deixar para vocês, né? Felipe, e quando tu chegou lá na Alemanha? A diferença cultural? Então, como é que você conseguiu lidar com toda essa diferença? A chegada lá me proporcionou ampliar os horizontes do que eu poderia justamente, como investigador dos fenômenos históricos, né, contemplar associado justamente à minha formação e à experiência de vida, né? Porque a experiência de vida é você estar lá sozinho, você, né, vai depender de si mesmo, se virar sozinho numa cultura que é bem diferente, né? Apesar de a gente compartilhar essa perspectiva ocidental do mundo, mas há muita diferença, né? A língua, eu já tinha um contato com a língua, porque a bolsa ela era cedida para quem fizesse a seleção através, né, da proficiência na língua, então eu estudava. Isso aí é muito interessante você estar comentando, porque para que o nosso aluno possa ver o quanto o domínio de uma língua estrangeira pode te abrir novas portas. Sem dúvida, né? Isso aí é... E aí você estava falando sobre isso, né? O fato de você já vir estudando alemão, né? De você também estudar inglês, mas de você ter direcionado esse estudo aí para o alemão, que abriu essa porta. Isso é engraçado, né? Porque são coisas também do acaso, né? Aquela coisa que talvez não faça tanto sentido para você hoje, de alguma forma no futuro possa dar você a oportunidade de conseguir conquistar certos espaços, né? Por exemplo, eu estudei alemão porque ao ingressar no curso de Relações Internacionais, eu precisava ter uma língua além do inglês para ser usada justamente num processo de formação no futuro para entrar no mercado de trabalho. E aí eu já tinha, através da Igreja Católica, né, na parceria que existia, eu passei muito tempo dedicado, fiz crisma na igreja de Cabedelo, a igreja no centro de Cabedelo, na paróquia do centro, e aí há um convênio lá com uma igreja do sul da Alemanha, numa cidade chamada Bibringen, que fica perto de Stuttgart. E eu tive a oportunidade de ir, através desse convênio da igreja, em 2005, participar da Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu em Colônia, que é uma cidade que fica no norte da Alemanha. E aí eu fiquei um mês lá, então, dentro desse convênio, pediram para a gente se preparar minimamente para o alemão. Então a gente teve algumas aulas básicas de alemão, etc. E aí, no curso de Relações Internacionais, eu fiquei estudando alemão, mas eu não imaginava que, através da história, que era aquilo que eu sempre desejei, eu poderia usar o alemão para poder abrir um novo espaço para mim. Então, quando eu cheguei lá, na Alemanha, a língua foi muito importante para eu entender melhor a cultura alemã, para eu poder conseguir me integrar melhor ao dia a dia dos alemães, né? Porque, por ser um país que é muito forte economicamente, eles falam muito bem inglês. E
Mas a abertura da cultura, ela não passa pelo inglês em si. Então, aprender o alemão me ajudou a entender melhor a forma que o alemão vivia, né? E isso eu penso muito dentro do conhecimento das ciências humanas, né? A gente fala de antropofagia cultural, a gente fala de compreender a cultura do outro, assimilando a cultura do outro sem perder a sua cultura. E essa questão da alteridade, quando a gente fala na antropologia, de tentar entender a cultura do outro, se aproximando um pouco do modo de vida do outro, foi muito importante dentro da formação da língua. Então, a língua me deu a possibilidade de conhecer uma cultura, né? E isso contribuiu bastante para o meu currículo profissionalmente e para meu ser existencial, né? Porque eu pude entender melhor certas questões, certos aspectos da sociedade brasileira, comparadas sempre com a alemã, mas do meu ponto de vista, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e eu sempre pensei em retornar ao Brasil, claro, tendo ou trazendo essa bagagem que eu pudesse ampliar dentro do conhecimento da história, da cultura, como pessoa também. Mas a vivência, ela é uma adversidade no dia a dia. Então, a existência lá, ela foi, o dia a dia lá não foi fácil, né? Assim, você passa por... O que é que causava assim mais dificuldade assim, com relação a tirando essas questões da língua e tal, mas assim, a alimentação, o frio, o que é que te causava assim? Para mim, o principal problema foi o frio, realmente, o frio, assim, né? Porque a alimentação tinha uma dieta assim um pouco parecida, tal, café da manhã, tal. Eu acho que o frio, para mim, e a formalidade, sabe? Eles são muito formais. Por exemplo, eles querem marcar um encontro para daqui a 2 semanas. Então, há um horário específico marcado e a gente faz a coisa mais na informalidade, né? Eu me sinto mais à vontade assim. Então, é como se você tivesse que anotar na agenda qualquer coisa que você falasse com alguém para daqui a 2, 3 semanas, um mês. Porque naquele horário específico combinado você vai encontrar a pessoa lá, entendeu? Isso é um pouquinho diferente, né? Do que isso acontece me ajuda. aqui. É isso que na informalidade do dia a dia. Agora, isso me ajudou muito no campo profissional, né? Porque tem a questão da pontualidade, para você chegar no trabalho, você precisa cumprir determinadas demandas, e aí você precisa ser muito organizado em relação a essa burocracia do campo profissional, né? Porque toda profissão ela vai levar você a lidar com a burocracia. E aí, lidar com essa burocracia requer organização. Então, isso, por exemplo, me ajudou bastante, né? Uma coisa que eu trago de lá que me ajudou bastante. Essa disciplina, né? Essa organização. Mas fora do ambiente de trabalho, essa formalidade, ela é muito estranha. Eu costumo dizer para os alunos, assim, né? O quanto a gente precisa ter uma boa gestão da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Quando a gente quando as coisas não andam de maneira disciplinada, por mais chato que isso possa parecer, isso tende a trazer alguns prejuízos, né, para o nosso dia a dia, né? Seja enquanto aluno, seja enquanto profissional, isso é uma verdade. Em relação, por exemplo, a tua experiência na Alemanha, tu passou quanto tempo lá? Foi 1 ano. 1 ano. E aí, quando retornou, você foi... Já foi o período próximo da conclusão do teu curso? Já foi um período próximo da conclusão do curso, e aí eu já vim em busca de trabalho dentro da área de história, né? Eu acho que 3 meses depois que eu cheguei, eu já fui em busca de um emprego, porque faltava um período para eu concluir. E você já pensava em sala de aula ou não? Então, eu já pensava em sala de aula, porque a experiência de sala de aula para mim sempre foi interessante. Então, eu via o professor, a desenvoltura do professor, né? Você é uma professora que eu admirava, Edimburgo, Túlio de literatura. Túlio. Isso aí eu tinha, eu via na desenvoltura dos professores a capacidade de eu poder também, de alguma forma, participar de uma formação acadêmica, educacional. Né, isso cativa, né? O aluno, ele tem esse encantamento pelo professor, mas ele não sabe que a gente também tem um encantamento por ele, né? Exato. Isso aí tem demais. O quanto que a sala de aula, ela mexe com a gente, o quanto essa sala de aula, ela faz com que a gente rejuvenesça até, né? O dia a dia com o aluno, né? A gente parece que a gente fica ali sem querer envelhecer, né? Eu atualizo sempre os memes na sala de aula, né? Então, quando eu estou perdido na internet, eu vou para a sala de aula no dia seguinte, aí o que meme é esse? Me expliquem aí, por favor, o que é que está acontecendo aí. Ele sempre E aí você acompanha no dia a dia. É uma forma de você, enquanto professor, é preciso estabelecer uma comunicação, né? Da aula tem que ter comunicação. Então, a comunicação com o aluno em sala de aula, ela demanda justamente essa visão, que é aquilo que eu falei da antropologia, a alteridade. Então, eu levo isso para a sala de aula. Então, eu tento pensar como o aluno pensa, né? Quais são as ansiedades do aluno, a preocupação.
Por exemplo, eu mudei um pouco minha metodologia depois da pandemia, né? A gente vê agora a pandemia chegando ao fim e eu tive que mudar para mim alguma metodologia porque eu acho que a forma e a dinâmica do ensino remoto trouxe para eles um contato ainda maior com os recursos audiovisuais. Então, eu acho que eu tentei aperfeiçoar um pouco disso, né, depois que a gente voltou da pandemia, porque parece que eles estão esperando um tipo de aprendizado sempre mais acelerado, mais dinâmico, que não pode parar em nenhum momento. Então, você tem que usar o quadro, mas ao mesmo tempo você já tem que pausar e mostrar um vídeo. Né? Capacidade que esse aluno de hoje tem de adquirir essa informação, assimilar através de vários mecanismos, né, de vários veículos. Quando a gente estava conversando, né, antes da gente dar início aqui, conversando informalmente, eu estava te contando que eu entrei na universidade muito nova. E para mim foi uma experiência também muito nova, porque eu saí de perto dos meus pais, né, porque eu morava no Rio de Janeiro, vim morar aqui em João Pessoa, e de repente eu estava dentro da universidade. E aquilo que eu estava te contando, né, eu saí de uma escola militar, né, onde a gente vivia ali dentro de um mundo muito regrado, para de repente eu viver ali naquela imensidão daquela universidade que me parecia assim um mundo muito aberto com o qual eu não estava muito acostumada, né? E eu senti muita dificuldade, sabe? Assim, eu tive muita dificuldade. Eu estava te contando que a minha primeira experiência na biblioteca, nossa mãe, eu não sabia nem para onde é que ia, né? O que é que eu ia fazer naquela biblioteca, para onde é que eu ia? Eu não sei contigo como é que foi, mas comigo foi meio assustador, assim. E chegar naquela sala de aula assim, com aqueles professores que tinham uma metodologia de ensino diferente, né, totalmente diferente do que a gente pratica aqui no ensino médio. Mas uma coisa legal, Felipe, é que a Escola Lourdinas ela tem feito essa ponte, sabe? Aqui, por exemplo, os alunos, você deve ter acompanhado aí, você deve ter visto que os meninos têm ido, né, a universidade, o setor de psicologia tem feito esse trabalho aí de levá-los até a universidade para que eles possam conhecer os centros acadêmicos, para que eles possam conhecer como é o funcionamento dos cursos, né, dos mais diversos cursos. A gente teve a presença também esse ano de professores do Centro de Informática da UFPB. Sim. Então eles trouxeram aqui cursos novos, né, cursos que têm aí uma perspectiva de mercado de trabalho também muito interessante. Então eu acho que nesse sentido essa geração de hoje ela está assim muito mais estruturada para entrar na universidade do que foi a minha geração, por exemplo, que é mais velha do que a sua. Né? É quase igual. Bondade sua. Mas dentro dessa perspectiva, né, como é que você acha que vai ser essa transição para o nosso aluno? O que é que você acha como é que eles vão encarar essa transição? Você acha que a gente tem preparado esses meninos para essa universidade? Você acha que para eles vai ser mais fácil do que foi para a gente? Eu notei muito assim o peso da escola, que pode muitas vezes ser banalizado no dia a dia e passar despercebido, quando a gente voltou para um ensino presencial, quase que em sua totalidade, e no início havia muito conflito em sala de aula, né? A gente percebeu isso na educação de uma forma geral, né? Então, como eu estava falando, os alunos estavam acostumados com a metodologia que a gente estava trabalhando no ensino remoto, muito aluno assistindo aula de casa, então o cara podia estar deitado na cama, né, conversando no celular com um colega no grupo do Zap. E aí a gente volta para essa rotina presencial que requer, né, uma dedicação exclusiva na convivência e na colaboração do espaço físico, né? Então você está convivendo com outras pessoas no espaço físico e você precisa colaborar fisicamente com a manutenção do bem-estar de todo mundo, né? Se você não contribui, você quebra esse elo do bem coletivo. Então, se você se distrai olhando o celular, se você não obedece o momento da explicação, a atenção que deve ser dada ao professor, isso tudo gera conflito. E quando a gente voltou, eu acho que foi unânime da parte dos professores perceber isso, né? Então, muito ruído, muito conflito, os alunos não estavam conseguindo se readaptar ao espaço. A gente teve uma geração praticamente do ensino médio que passou quase, né, 2 anos, ou seja, a maior parte do ensino médio no ensino remoto. Verdade. Né, 2020, 2021. Então, é aí que entra aquilo que parece muitas vezes
não ser algo que vem da escola, porque houve um trabalho muito forte da escola para reajustar esse alunado a esse espaço de convivência, né? E superar justamente o período da pandemia e do ensino remoto. Apesar de, te interrompendo rapidinho, mas apesar de todos esses desafios que a gente viveu, né, que você está relatando aí, tanto durante a pandemia quanto no retorno, uma coisa que eu observo que eu acho muito interessante é que se ficou comprovado e muito evidenciado o quanto esse espaço da sala de aula ele é rico, não só no que se refere à transmissão de conteúdo, né, Felipe? Sim, exatamente. As relações que se estabelecem entre eles, essas relações de convivência que você está citando aí, sim, né? Que é justamente a gente poder saber que não é só o que eu quero, não é só a minha vontade, mas eu preciso trabalhar para o bem da coletividade. Exatamente. Né? Isso é um ensinamento que a escola, que nada substitui, né? Dentro desse contexto, que a escola ela tem uma função que vai muito além da transmissão do conteúdo. Né? Um sentimento que eu tive assim, quando eu entrei na universidade foi esse. Lembra que eu te contei que eu entrei com 18 anos e eu era mais nova da minha turma, né? Eu comecei a conviver com pessoas que já eram casadas, que já tinham filhos, que já trabalhavam, que tinham uma realidade econômica diferente da minha. Então, assim, o quanto o ambiente escolar ele tem que preparar o aluno para essa realidade que ele vai encontrar lá fora, né? E o quanto essa universidade, essa vivência dentro da universidade vai prepará-lo já para um outro momento. Exatamente. Que é o momento do mercado de trabalho. Pronto, é justamente porque essa questão da presença, que muitas vezes pode passar despercebida, para mim foi muito sentida justamente nesse processo de rearranjo, de preparação do retorno dos alunos, porque o trabalho da equipe psicopedagógica aqui da escola foi sensacional. A mudança de comportamento que você via, cada reunião, a gente chamando a atenção para os devidos problemas específicos vivenciados em cada turma e como foi justamente planejado e instruído para que a gente pudesse, de alguma forma, superar essa situação e dentro da dimensão do comportamento, da recuperação, né, do olhar e da atenção do aluno, apesar da gente ainda ter que conviver, isso daí eu acho que não tem como a gente voltar atrás, né? Essa questão do celular, do uso do celular, como é que a gente vai lidar com isso? Isso vai ser um problema eterno de todas as gerações, né? Em qualquer espaço, qualquer ambiente, fora da escola, no jantar, quando você está comendo com a família, você janta. Quando você achar essa solução aí, você me fala, pelo amor de mundo, Deus. Né? A gente pode compartilhar aí, se alguém quiser ficar rico com isso, eu acho que vai ficar rico. Mas né? Porque é na família, né? No jantar, então, sei lá, no cinema, antes de começar o filme, você lá, um casal, um pessoal. Então a gente está muito apegado ao uso do celular, ele se tornou quase que uma parte integrante, né, do nosso corpo. Verdade. Então a gente parece que quando está sem ele, fica, né, angustiado. Só que esse trabalho de recuperação também teve que lidar, principalmente para essa geração que vinha do ensino fundamental, que passa 2 anos no fundamental, nos últimos 2 anos, para o início do ensino médio, teve que lidar justamente com essa nova relação de convivência. Então, foi sendo melhorado, e aí você viu uma transformação das turmas, né? Assim, eu percebi muito isso nas turmas da primeira série, né? Ela um pouco ali no início do ano, cada um mais isolado, né? Tentando entender, parece que pela primeira vez, como é que se poderia estabelecer uma relação social com um colega e tal. E aí hoje eles estão muito, né? Eles interagem hoje em dia com um grau de intimidade, com um grau, né, de parceria, né? De fraternidade, de amizade que demonstra a superação. E aí é que representa a importância da escola. Da mesma forma que esse trabalho que tem sido feito, como a gente está propondo aqui nesse primeiro momento, trazendo um pouco da nossa vivência, né, específica, porque o professor está ali, ele dá aula, dá o conteúdo, mas é mais difícil para a gente no cotidiano relatar um pouco desse dia a dia, né? A gente tem que dar o conteúdo, tal, etc., tem que alcançar, né, o conhecimento, transmitir o conhecimento para eles. Então, é aí que entra o papel da escola e que, como eu disse, assim, às vezes passa despercebido, porque essa transformação da recuperação deles para o cotidiano pós-pandemia foi por causa da escola, entendeu? Foi o trabalho de nós, professores, da coordenação, da equipe psicopedagógica que levou eles, né? Um cartaz que diz para ele, eu estou aqui com você, né? Um momento ali específico em que se reúne todo mundo, alguém toca uma música e depois faz uma reflexão, compartilhando
para todos justamente aquele sentimento que está angustiando eles e tal. Então isso foi muito perceptível. E aí essa transformação ela veio e já uma sensação de que, poxa, a gente passou por tudo isso, pela pandemia tal, tudinho, e agora está vivendo. Então essa questão da entrada deles na universidade depende muito da escola, né? E levar o aluno para conhecer a universidade, para entender a dinâmica do dia a dia, que, como você disse, na geração da gente não tinha isso, né? E eu não tive, não vou mentir para você. Não tinha esse acesso, né, à universidade, a esse processo de transição, de transformação, como é que vai ser lá, né? Eu lembro que o máximo que tinha era aquela coisa do teste de vocacional, né? Era uma coisa que se fazia, simplesmente era aquilo, ficava restrito àquilo, mas não tinha essa nova dinâmica, que é levar você à faculdade, conhecer o espaço físico, conhecer, né, as relações de convivência dentro da universidade, transmitir um pouco dessa autonomia que você precisa ter para você, né? Você não tem mais o seu pai para lhe ajudar, tal, é você que vai fazer sua matrícula, é você que vai no dia a dia se comprometer a estudar e alcançar as notas necessárias, é você que vai buscar o projeto de pesquisa, é você que vai buscar a sua primeira bolsa, é você que vai buscar o seu intercâmbio, é você que vai buscar o seu primeiro emprego. Então tudo isso daí é muito importante. E esse trabalho de transição feito pela escola, nossa, isso daí abre portas assim de uma forma que ameniza tudo. Como eu digo, ameniza de tal forma que a gente até esquece muitas vezes de que, nossa, eu não estou nem percebendo, né, essa transição. E aí você pensa que isso é natural para todo mundo. Mas não é. O trabalho da escola transforma você a naturalizar isso. E sabe uma resposta que eu vejo muito, assim, a gente tem muita visita dos nossos ex-alunos, né, Felipe? Sim. Quando eles voltam, que eles vêm contar um pouco da experiência deles, né, de como é que eles estão na universidade. Então, a gente vê, né, o resultado desse trabalho. E isso é muito gratificante, né? Quando aqui, e a Escola Lourdinas em especial, uma escola muito acolhedora nesse sentido, né? Quando a gente sobe as escadas, a gente já vê, né, aquelas frases ali degrau a degrau colado para incentivar o aluno, né? Mostrar que ele é capaz, mostrar que ele pode superar uma dificuldade. Eu achei fantástica uma iniciativa que teve aqui, que na semana de prova, não sei se você se lembra, na semana de prova foi colocado ao longo dos corredores, né, as plaquinhas dizendo que, olha, pode ser difícil, mas você consegue. Olha, você pode até tirar uma nota baixa, mas você supera, né? Olha, você pode estar nervoso, mas você dá conta. E houve, na minha matéria, por exemplo, uma melhoria significativa da primeira nota do ano para a terceira nota, para o trimestre que a gente chegou. Ou seja, houve uma melhoria significativa, entendeu? Eu acho que isso é parte dessa presença, porque a gente naturaliza essa ideia de que eu conquistei esse espaço. Então, numa experiência de vida muito individualista, você pensa que é apenas resultado de um esforço seu, como se um ambiente, o contexto que tivesse ao seu lado não pudesse influenciar ou ajudar você. E esse papel da escola faz muitas vezes o aluno que a gente tem aqui na Rede Lourdinas chegar na universidade já muito preparado, né? Então eu vejo isso de professores que dão na universidade, que são colegas e, né, rasgam um elogio justamente à presença desse aluno que já chega lá preparado preparado para estar naquele espaço com aquela coisa que eu disse, você precisa de autonomia, você precisa ter autonomia para você justamente um grau de maturidade, de maturidade, e isso é parte do processo diário da gente, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente experimenta isso. Muitas vezes a gente entende que é por uma dinâmica do trabalho, né? Então você tem as famílias, você tem os pais dos alunos, ou como eu disse, os alunos, por estarem aqui tão protegidos, né, eles desconhecem justamente algumas vezes que não é para todo mundo que tem isso, né? Isso é uma coisa que eles têm um privilégio de ter, como por exemplo no ensino remoto, né? Eles tiveram um ensino remoto dedicado integralmente à formação deles, quase que tão próximo do ponto de vista burocrático da formação como o ensino presencial, né? Então era aula, prova, né, atividade para fazer diariamente, simulado que eles tiveram que fazer. Então tudo isso daí é um privilégio. A carga horária cumprida, né? E a carga horária cumprida e tal. E aí essa dinâmica, ela nos incentiva justamente a muitas vezes se satisfazer, né? Com, assim, você pensa quando conclui, né, a conclusão de uma turma que passa pela primeira, segunda série, você trabalhou com todos eles, eles concluem, aí eles vão para a universidade, né? Hoje mesmo a gente estava recebendo aqui uma aluna de psicologia, né? Exatamente. Laura, que ela está terminando o curso, ela terminou aqui em 2018, não foi?
E ela já está fazendo um estágio aqui na escola, aqui na né? escola. Isso é uma coisa interessante também. E aí ela, perto de terminar justamente o curso, ela veio para aqui, buscou, e aí você vê a gratificação dela, ela vê você, né? Agradece pelos ensinamentos e a tudo. universidade, ela retorna para a sociedade todo o investimento que ela faz, Exatamente, né? Que a sociedade faz na universidade, né? Ela devolve para a sociedade esse profissional qualificado, esse profissional que teve ali uma formação, né, para atender essa demanda da sociedade. O ciclo se fecha. O ciclo se fecha, exatamente. Né? Nesse momento específico, o ciclo se fecha. É isso aí, Felipe. E eu vou dizer mais uma coisa. Tu imagina o orgulho que eu tenho, né, de ter sido tua professora. Pois eu nem pensado nisso. De você ter sido meu aluno durante o ensino médio. De você ter vivenciado a tua experiência na universidade e hoje a gente dividir, né, essa oportunidade do mercado de trabalho. Estamos aqui hoje, né, de igual para igual, trabalhando e dividindo essas turmas. E eu fico muito feliz, né, de saber que o meu trabalho deu um resultado tão bacana que foi o seu trabalho. Então, a gente grandes professores formam grandes pessoas. Olha né? Aí, que legal. Mas é isso. Então, eu quero agradecer a tua presença aqui, né? Quero reiterar essa minha fala de que você é um grande professor, né? Eu sou testemunha disso. Vejo aí o quanto você incentiva, o quanto você serve de exemplo para esses meninos. Exemplo no sentido de mostrar a tua luta, né? O teu trabalho, o teu dia a dia, o teu esforço. E é isso, né? Assim, a educação é isso. A educação promove, né, essa capacidade que o ser humano tem de influenciar e mudar a vida do outro. Sim. Né? E aí, se você quiser finalizar, deixar uma mensagem para os nossos alunos para a gente concluir. Né? Queria agradecer o convite de poder participar desse primeiro momento, né? Podcast Rede Lourdinas, tão legal, que, como eu disse no início, dinamiza, né? Aproxima a gente no cotidiano fora do espaço de sala de aula. E como a gente estava falando no início, a gente busca, a partir da experiência dessa nova geração, entender justamente quais são as expectativas deles, né? E a gente estava conversando que a gente gosta de ouvir podcast, né? Então a gente tenta encontrar aquilo que se assimila melhor aos nossos anseios, aos nossos interesses. E é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, então, né? Eu também estou aqui, estreando aqui como mediadora desse podcast, né? É uma novidade. Mas a gente encara esses desafios, né? Com certeza. A gente estava conversando e eu estava dizendo assim, a gente tem que se reinventar. E aí você comentou da questão do celular. E a gente tem que trazer essas novas tecnologias para a nossa realidade, né? A gente tem que utilizar aquilo que hoje a tecnologia nos proporciona, né? E não só ficar ali reclamando que o aluno está no celular, mas entender que é uma forma de aprendizado também, né? Eu digo isso muito a eles, assim, eu digo, gente, do jeito que vocês gostam de celular, eu também. Eu adoro me informar pelo telefone, eu dou aula de atualidades, então eu sou notificado o tempo todo com, né, os aplicativos que eu possuo para ter acesso a essas notícias. Basta a gente saber, né, organizar como é que isso tudo pode ser positivo na nossa vida. E a iniciativa da escola de gerar esses podcasts e de fazer com que essa experiência seja levada até o aluno tem esse objetivo, né, da gente usar esse recurso tecnológico para que a gente possa influenciar de forma positiva, né, fazer uso dessa tecnologia para contribuir para o aprendizado do nosso aluno. Sem dúvida. Tá certo? Então eu te agradeço. Quero deixar aqui a mensagem e a sugestão para os nossos alunos que viram outros podcasts, inclusive vocês podem sugerir, alguns já estão me sugerindo, já me deram algumas sugestões em sala de aula. Eu comentei com eles assim de maneira, dando aquele spoiler, né, dizendo para eles que a gente estava pensando em fazer essa iniciativa, e eles já deram algumas sugestões, então é interessante que essas sugestões venham, né? O que é que interessa a vocês? Vocês querem que a gente fale sobre o quê, né? E a gente vai estar aqui, trazendo os nossos professores, trazendo profissionais, e inclusive podendo trazer os nossos próprios alunos, né? A participação deles também vai ser muito bem-vinda. Não é isso, Felipe? Sim. Então a gente encerra por aqui. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E vamos dar continuidade, né, à medida que a gente vai vendo aí esse feedback de vocês, né? Vai estar disponível
no site da Lourdinas, tá certo? No canal do YouTube, né? E aí vocês também comentem, né? Curtam, comentem. Faz aí o teu momento. Falem bem aí dos professores de vocês. E a gente vai melhorando, viu, minha gente? Vai destravando. Primeira vez, tá? Primeira vez, a gente vai ficando, tá certo? Eu sou tímido, então... Pois eu também. Eu falo muito, mas sou tímida. Então, é isso aí, tá certo? Um beijo, eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí para o aprendizado de vocês. E obrigada, Felipe, a gente encerra por aqui. Eu que agradeço, valeu. Tchau, tchau.